Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema a sobriedade na obra de Deus. É a lição de número 8. Nós vamos estudar essa lição no dia 19 de agosto de 2018. Nessa lição, nós temos aí como foco geral, como objetivo geral, mostrar que o exercício ministerial, o ofício sagrado, não combina em hipótese alguma com o uso do alcoolismo, seja o vinho ou seja outras bebidas fortes. O ministério simplesmente não combina com o alcoolismo. Nós temos aí como objetivos específicos mostrar o vinho, explicar sobre o vinho na história sagrada, como que a história sagrada, a história do povo de Deus tem se desenrolado nesse viés do uso do alcoolismo. O segundo grande objetivo, discutir sobre o vinho no ofício sagrado. E por fim, compreender que o ministro do Senhor, o obreiro de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Já aprendemos muito sobre esses ministros do Senhor no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e mais essa lição nós vamos falar sobre a sobriedade desses ministros. E, é claro, englobando todos os crentes, todos os salvos que fazem parte do sacerdócio espiritual de Cristo. Antes, porém, de falarmos qualquer coisa da nossa lição, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa e o seu ministério. Você que não se inscreveu ainda, vá lá, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Não se esqueça também de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei. E também deixar um comentário no nosso vídeo. Isso ajuda para que o nosso canal ele seja promovido e que outras pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Se você estiver gostando do nosso comentário, vá lá e compartilhe com seus amigos, para que juntos possamos divulgar o reino do Senhor, o nosso Deus. Bom, posto essas considerações, vamos aqui no nosso texto áureo. Nosso texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 5, o versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A expressão enchei-vos do Espírito aqui é uma clara indicação de que o servo e a serva do Senhor precisa ser cheio do Espírito Santo. E é bem verdade que quando somos cheios do Espírito Santo, a gente não tem necessidade do alcoolismo, das coisas dessa vida, das coisas desse contexto mundano, para nos alegrarmos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, sendo cheios do Espírito Santo, já estaremos vivendo uma vida de alegria e uma alegria plena na presença do Senhor, nosso Deus. A verdade prática diz o seguinte: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, com os maus costumes e com a intemperança. A nossa leitura bíblica em classe está em dois textos distintos. Primeiro, Levítico capítulo 10, versículos do 8 a 11, e depois 1 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 a 3. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar toda essa leitura, bem como todo o desenrolar da nossa lição no nosso site www.mensagemdefeesperança.com.br. Tudo junto, sem cedilha e sem
assento. O nosso primeiro ponto vai dizer aí sobre o vinho na história sagrada. E já vamos observar que o uso, né, do vinho, né, o alcoolismo, sempre se mostrou danoso na história da humanidade. A embriaguez, né, sempre foi uma questão danosa, né, desastrosa para a vida da humanidade. A começar aí pela embriaguez de Noé. A Bíblia diz que depois do dilúvio, né, Noé, né, saindo, né, da arca, ele planta uma vinha e por ocasião da colheita, ele vai apreciar o fruto, né, da sua plantação, fruto da sua vide, e ele fica embriagado. Ao se embriagar, ele, né, tira as suas roupas, fica, né, desnudo, e o seu filho Cã, ele vai observar e vê o seu pai nu, e causa então uma blasfêmia, né, contra o seu pai, né, faz gracejos com a cara do seu pai, levando Noé a amaldiçoar a descendência de Cã, né, dizendo: maldito seja Canaã, né, por causa, né, de Cã. A atitude provocada, é claro, pelo próprio Noé. Ele muito bem poderia evitar essa tragédia, essa falta de respeito, né, do filho, que na verdade começou com o próprio pai, por causa da sua embriaguez. Nós observamos aí que a intemperança do patriarca trouxe-lhe sérios problemas familiares. O álcool foi capaz de transformar até mesmo um dos 3 homens mais piedosos da história sagrada. Tanto é que Noé, ele é citado lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, né, como homem piedoso, homem do bem, homem que fez o que agradara o nome do Senhor nosso Deus. No entanto, o uso do vinho, o excesso do vinho, o tirou, né, da sua sobriedade. O uso do vinho lhe tirou, né, da sua lucidez, provocando problemas graves para a sua família. Um outro grave problema acontece com a devassidão das filhas de Ló, que ao chegar em um determinado lugar, depois de terem saído, né, da terra de Sodoma, elas dão vinho ao pai, embriagam o pai, né, para terem relação sexual com o pai. Portanto, relação incestuosa. Daí nós observamos o que o vinho, o que a bebida alcoólica, ela pode fazer, né, com o ser humano. Os filhos, né, de Ló, né, com as suas filhas, se tornaram povos altamente perigosos, altamente problemáticos para a nação de Israel. Foram os dois, né, Moabe e Amon. Os moabitas, eles cruzaram o caminho do povo de Israel durante muito tempo. Foram hostis ao povo de Israel várias vezes. Também os amonitas, né, várias vezes cruzaram o caminho do povo de Israel, trazendo sérios problemas, né, para o povo de Deus. Portanto, aqui nesses 2 exemplos, nós já observamos que o vinho, né, o alcoolismo, se mostra danoso, né, para a história da humanidade. No nosso terceiro item, nós vemos aí o vinho como instrumento de corrupção. E aqui o nosso comentador vai evocar a história de Davi, né, com Batseba, e a trama da morte de Urias, para mostrar que o uso do vinho, né, pode corromper as pessoas. Observe o que diz. Para encobrir o seu adultério com Batseba, o rei Davi convocou Urias, que estava na frente da batalha, embriagou e os induziu a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida. Se o plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias o heteu. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito? O rei de Israel usou o vinho para corromper um de seus mais notáveis soldados. É bem verdade que o plano de Davi não deu certo, porque Deus, ele reprovou totalmente
a atitude de Davi, e é muito claro que não daria certo, mas se desse certo, né, ele teria corrompido o seu mais notável soldado, né, pelo vinho. E a história da humanidade já provou que o vinho corrompe a pessoa. Uma pessoa sob efeito do alcoolismo, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Uma pessoa sob efeito do alcoolismo, ela esquece, né, o que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo, e nesse momento de falta de lucidez, né, de falta de sobriedade, ela pode praticar qualquer ato ilícito, ela pode praticar, né, qualquer ato, né, danoso. Nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre o vinho no ofício divino. Que no Antigo Testamento, nós observamos que uma das ofertas oferecidas, né, pelo povo de Israel era chamada oferta de libação, que era uma oferta à base do vinho. Entre outras coisas, né, o vinho era indispensável nessa oferta ao Senhor nosso Deus. Agora, quanto aos ministros do Senhor, eles eram terminantemente proibidos, né, de ingerir bebida alcoólica. Eles não poderiam estar, né, sob efeito de bebida para ministrar na presença do Senhor nosso Deus. E aqui o comentador vai dizer o seguinte: essa passagem deve ser aplicada aos crentes de hoje. Né? Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode levar à ruína. Ele está falando do caso de Nadab e Abiú, né, que morreram perante o Senhor e que muito provavelmente estivesse, né, sob o efeito de álcool, porque logo após a morte de Nadab e Abiú, Deus vai usar Moisés para dizer que os homens de Deus, eles não poderiam entrar no lugar santo sob efeito do alcoolismo. Nosso segundo item aí vai falar sobre no Novo Testamento, o vinho no Novo Testamento. E nós vemos que o primeiro milagre, né, de Jesus foi a multiplicação, ou foi a transformação da água em vinho. E nós vemos aí que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Há quem diga que aquele vinho que Jesus, né, transformou, né, não era um vinho alcoólico, né, e usa algumas as expressões do grego, né, que diferencia uma do outro para dizer do vinho fermentado e o vinho não fermentado, mas não faz sentido, né, Jesus ter feito um vinho que não fosse fermentado, portanto não fosse alcoólico, porque o povo de Israel, eles eram dados ao vinho, né? O povo de Israel, eles eram um povo festivo e que eles usavam o vinho e o vinho bom, o vinho alcoólico, portanto não faz sentido dizer que aquele vinho era um vinho, né, sem álcool. Né? Jesus também, na ocasião, né, da Páscoa, quando ele institui a ceia, ele pega o vinho, né, para fazer a simbologia, né, do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. No entanto, o cristão, ele é exortado a afastar-se do vinho, porque o vinho, ele leva o indivíduo para a ruína, para a falta da sobriedade. O nosso terceiro item aqui é a advertência, né, quanto ao uso do vinho. A advertência quanto ao uso do vinho. E ele vai evocar aqui novamente o caso, né, de Nadab e Abiú, que muito provavelmente estivesse sob o efeito, né, do álcool, né, quando morreram fulminados, né, na presença do Senhor nosso Deus. A partir de então, o vinho, ele é terminantemente proibido, né, para os ministros do Senhor, né, no Antigo Testamento. Tal aviso serviu para que no futuro tragédias como essa não viessem a ocorrer. Por isso o Senhor proibiu incisivamente, a partir daquele momento, a ingestão do vinho e de bebidas fortes no ofício sagrado. Aos que desobedecessem a ordem do Senhor, só lhe restariam a morte. Observa o que diz o texto:
para que não morra. Né? Para que não morra. Essa exigência era exatamente para preservar a vida, né, dos ministros do Senhor nosso Deus. Nosso terceiro e último ponto vai falar aí sobre o ministro ou os ministros cheios do Espírito Santo. Né? Recomendações aos ministros, o primeiro item. Né? O candidato ao santo ministério, né, da igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Né? Paulo, quando vai falar para Tito e também para Timóteo, né, sobre a separação de obreiros, ele diz que esses obreiros, né, candidatos ao santo ministério, não poderiam ser dados ao vinho, ou não poderiam ser inclinados, né, para o uso, né, do vinho. Recomendações à igreja. A recomendação, né, quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros do evangelho. Ela diz a respeito também a toda a igreja. Portanto, que o verdadeiro cristão, afastando-se do vinho, busque a plenitude do Espírito Santo. Paulo, quando está falando, né, para os Efésios, né, na igreja de Éfeso, ele não está falando apenas para ministro. Está dizendo para toda a igreja, né, para todos os cristãos: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E por fim, ministros usados pelo Espírito Santo. Né? Ministros usados pelo Espírito Santo. E ele vai evocar aqui a ideia, né, do dia do Pentecoste, quando os cristãos estavam cheios do Espírito Santo, né, todos falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. As pessoas que não entendiam o que estava acontecendo diziam: esses homens estavam embriagados, sendo a 3ª hora do dia, né, sendo às 9 horas da manhã, esses homens estão todos embriagados. Pedro dá uma palavra e diz: não, esses homens não estão embriagados, esses homens não fazem uso de bebida alcoólica, esses homens estão cheios do Espírito Santo, para que cumpra a profecia, né, do profeta Joel, que diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Esses homens não estão cheios de vinho, estão cheios do Espírito Santo. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos afastar, né, dessa armadilha, né, que é o uso do vinho. Né? Não só o vinho, mas qualquer bebida alcoólica. Alguém diz: não, mas eu só bebo um pouquinho. Um pouquinho só, e dentro de casa não tem problema. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Um abismo chama o outro abismo. Ninguém teria virado um ébrio se não tivesse tomado o primeiro gole. Ninguém estaria na sarjeta, né, se não tivesse ingerido o primeiro gole. Assim como os usuários de droga. Eles não estariam na sarjeta, né, comido, definhado pelo crack, se não tivesse usado a primeira droga, se não tivesse usado o primeiro trago, ou se não tivesse inalado a primeira pedra. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, para que venhamos ser sóbrios, lúcidos, para ministrarmos na casa do Senhor nosso Deus. Santidade convém ao Senhor, e o alcoolismo é simplesmente incompatível com aqueles que querem servir verdadeiramente ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.